Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje temos um cozy vlog especial e temático, que é Vivendo como uma Lufana. Como vocês devem saber, que eu já mostrei várias vezes aqui no canal, em Harry Potter tem as casas, e eu sou da casa Lufa-Lufa, então eu vou fazer algumas atividades relacionadas à casa da Lufa-Lufa nesse vlog, relacionadas à natureza, a cozinhar, a ver animais em seu habitat natural, e também uma atividade que eu coloquei nesse vídeo é fazer uma leitura temática. No caso, eu procurei algum livro que tivesse um pouquinho a ver com a estética de Lufa-Lufa, e aí eu encontrei um livro em inglês que já estava na minha meta do ano. Eu postei para vocês os 25 livros para 2025 e esse livro que eu vou ler nesse vlog é um deles. E eu estou me referindo a esse e o Only Live Once, que seria Só se vive uma vez ou Você só vive uma vez. O que ele tem por enquanto relacionado a Lufa-Lufa. A protagonista mora em uma casa em que tem um grande jardim em que ela cuida das plantas. Ela é uma escritora. E pelo nome do livro dá a entender de que ela vai precisar se reinventar para viver a vida dela. Bom, eu comecei o livro hoje de manhã, eu li bem pouquinho dele só para fazer essa introdução para vocês. Então, como eu disse, é um livro em que tem uma protagonista, em que ela passou por um momento muito difícil na vida dela. Ela era casada e o marido dela sofreu um acidente junto com outras pessoas. Então o motorista atropelou o marido dela e outras 3 pessoas, se não me engano, e todos faleceram. E aí ela já está no período de luto por um bom tempo, e ela até se mudou de onde ela morava para ter um pouquinho mais de privacidade, de viver o luto dela. E aí ela não tem muito contato com as pessoas, ela procura esse isolamento. Então ela ainda, mesmo que já tenha passado um tempo, ela tá passando por um momento muito difícil depois da morte do marido dela. Mas já surgiu uma abertura aqui de um possível amor pra ela, que era um cara que ela gostava quando ela era adolescente. Ela até falou pra ele que gostava dele, mas ele disse que não poderia ficar com ela porque ele é o melhor amigo do irmão dela. Uma história bem clichê, mas que eu gosto de clichês assim. Então ela fala pra ele que ela gosta dele e tudo mais, só que ele fala que não pode ficar com ela e trata ela como uma amiga. E aí ela se casou com esse outro cara que faleceu, agora ela tá sozinha, tá passando por esse momento. Já faz um tempo que ele faleceu e o irmão dela tá tentando fazer com que ela volte à vida normal. Mas é uma coisa bem difícil, já que ela se fecha muito pra novas possibilidades. Mas por enquanto foi isso que aconteceu. Eu vou atualizando vocês ao longo da leitura. O nível de inglês é bem tranquilo. Como eu disse pra vocês, eu li bem pouco, então eu tô aqui na página 18. E eu vou atualizando vocês ao longo do tempo e fazendo outras atividades temáticas de Lufa-Lufa, como eu conversei com vocês. Depois de apresentar pra vocês a leitura do vlog, eu venho mostrar um unboxing especial. Dessa vez é de uma roupa, no caso uma blusa que eu comprei na Shein de Lufa-Lufa. Eu queria ela há muito tempo e aí eu achei uma promoção. No dia de promoção eu consegui pegar, então eu comprei. Eu já usei ela, eu deixei esse unboxing preparado para colocar em algum vlog especial nesse mês de Harry Potter. Do mesmo jeito que eu fiz com o livro da edição das casas de O Prisioneiro de Azkaban. No caso, essa blusa eu já até usei no meu vlog de viagem de São Roque, que eu mostrei pra vocês, gravei tudo e já tá aí no canal. Então, caso vocês queiram ver o vlog, já está disponível. Eu vou deixar tanto nos cards quanto na descrição do vídeo. Ela é bem detalhada, como vocês podem ver, em um dos braços está escrito o nome da casa em inglês. Também tem um bordado no peito. Ela tem um bordado de quadribol, como vocês puderam ver aí que eu mostrei detalhes. São 2 vassouras cruzadas. Eu gostei muito do estilo do tecido, ela é bem quentinha. Ela parece uma lã bem fechada. Então, caso você queira comprar da sua casa, eu recomendo bastante. Porque assim como
suéteres de manga curta, tem uma qualidade muito boa e eu gostei muito dessa compra. Como não poderia faltar, resolvi gravar essas flores que tem aqui em casa. Elas chegaram aqui há pouco tempo e eu achei ótimo para poder gravar para vocês e colocar nesse vlog de Vivendo como uma Lufana, porque uma das coisas mais de destaque de nós lufanos é o contato com a natureza, tanto por plantas quanto por animais. Bom, pessoal, cheguei na metade do livro e vim conversar com vocês de novo o que aconteceu até aqui. Eu conversei com vocês no início da minha leitura, expliquei mais ou menos o que eu tinha entendido até ali, e agora eu só vou conversar com vocês no final. Mas falando então o que aconteceu até agora, a minha leitura em si tá bem devagar, porque eu confesso que eu tô com vontade de ler Harry Potter ao invés de ler esse livro. Mas como eu já tinha começado e o livro não é ruim nem nada assim, é só porque eu tô em outra energia agora, eu resolvi continuar, até para compor esse vídeo com uma leitura diferente. Mas então, da história, eu descobri que então aquela protagonista que eu disse pra vocês que tinha aquela casa com um grande quintal, não conseguia cuidar das plantas que tinham lá e ela realmente vivia sozinha. Só que aí o irmão dela convidou um amigo dele para ficar lá por um tempo, porque ele tinha viajado e precisava de um lugar para ficar enquanto ele não encontra um lugar fixo para ele aqui, onde a história se passa. E a casa é grande, a irmã dele vivia sozinha, então ele achou que poderia ser uma boa ideia ele juntar eles dois na mesma casa para um fazer companhia pro outro, já que eles se conhecem há um bom tempo, que é aquele cara que eu falei para vocês, que era o antigo amor da protagonista. Então eles estão vivendo juntos há já algum tempo, eles já tiveram alguns momentos felizes. Um dos momentos que eles têm assim alguma memória afetiva, eu acabei de ler, em que eles fazem uma caminhada e um piquenique em um lugar onde ele convidou ela para ir. E lá é um dos lugares que a Jane Austen escreveu um de seus livros, onde ela pegou inspiração para escrever Emma, que é um dos livros favoritos da protagonista, o que também me animou bastante a história, apesar de eu não estar com uma leitura tão fluida. Mas ainda assim eles têm esses momentos assim românticos que ainda não são necessariamente românticos, eles ainda estão na fase de amizade, nada aconteceu até agora, mas eu não sei como isso vai acontecer ainda, porque eles parecem realmente só amigos, apesar de que tem algumas aberturas de vez em quando, porque dá a entender que ele gosta dela e ela gosta dele, mas nada que tenha acontecido substancial ainda. E aí também tem umas cenas em que ele adotou um cachorrinho pra ela, só que ela não gostaria de viver com esse cachorrinho porque ela diz que ela não consegue dar o amor e dar o lar que ele merece. Então eles ainda estão nessa discussão se ela vai ficar com o cachorrinho ou não. Mas ele tá fazendo de tudo pra melhorar a vida dela, pra ela conseguir ter mais interações sociais, voltar a viver a vida como ela fazia antes do marido dela morrer. Ela sente muita culpa por isso, porque o lugar que ele foi atropelado foi ela que sugeriu pra eles irem, era um restaurante. E aí ela se sente culpada por isso e ela acaba se privando de muitas felicidades por achar que ela não merece mais ser feliz. Mas aos poucos esse cara tá mudando a mentalidade dela. Ele levou ela pra conhecer a família dele, que ele tem alguns problemas, porque a família dele cobra muito ele. E eles querem uma carreira pra ele que ele não quer. Ele quer trabalhar mesmo com jardinagem, que é o que ele tá fazendo por ela agora. Aquele jardim que eu falei pra vocês que ela gostaria de cuidar na propriedade dela, ele que tá cuidando agora, já que ele tá ficando por lá. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. O que eu tô mais ansiosa pra ver agora é um evento que eles dois vão juntos de um livro que ela escreveu que vai ganhar adaptação. Então ela convidou ele pra ir com ela. E também a parte justamente do casal em que eles vão se tornar namorados. Mas eu não sei quando isso vai acontecer, porque como eu disse pra vocês, eu já cheguei em 52% do livro.
E isso não aconteceu, então eu não sei como isso vai rolar. Mas quando terminar o livro eu volto a conversar com vocês, a atualizar tudo o que aconteceu. Se teve aquela briga de casal que sempre tem mais pro final do livro, aquele momento de tensão, ou se vai ficar mais ou menos nessa e aí no final eles realmente se declaram um pro outro. Então em breve eu volto com novidades pra vocês e falo tudo o que aconteceu da metade pro final. O que aquele dia eu consegui gravar pra vocês um pouquinho da natureza, em questão de plantas, aqui eu consegui gravar um pouquinho pra vocês de um tucano que apareceu perto da minha casa e eu achei o máximo e tive que gravar e mostrar pra vocês. Eles são bem comuns por aqui, mas eu ainda estava na saga de tentar gravar e dessa vez eu consegui. Na parte da noite eu assisti alguns vlogs temáticos de Harry Potter, como eu comentei com vocês que eu estou fazendo esse mês. Então, para esse vlog eu resolvi assistir um vídeo específico de Lufa-Lufa, em que um youtuber mostrava a sua coleção, porque a Lufa-Lufa também é a casa dele. Então eu achei bom eu gravar para vocês e mostrar, que assim como eu comentei em um dos meus vídeos, fica como indicação para vocês de canal também. Próxima atividade é na cozinha. Não é necessariamente alguma coisa que mostre nos livros de Harry Potter que os lufanos gostem de fazer, mas com o tempo eu fui pesquisando as coisas que tinham a ver com a estética de Lufa-Lufa e em vários dos posts, das imagens mostraram a cozinha, então eu resolvi gravar para vocês eu fazendo esse bolo especial. Foi um bolo diferente, eu nunca tinha feito ele antes e gostei muito do resultado. Mais um vídeo aí temático de Lufa-Lufa, transformando um cômodo da casa nessa estética. Essa é uma youtuber que eu também achei durante esse período, mas não assisto com tanta frequência assim. Bom pessoal, terminei a leitura de You Only Live Once e aí vim conversar com vocês sobre o que aconteceu da metade pra frente. Eu tinha conversado com vocês da última vez, eu estava em 52%. Não aconteceram muitas coisas no final, mas ainda assim eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu. Então, depois daquele período que eu conversei com vocês, finalmente teve o evento em que a protagonista ia ver como o filme, como a adaptação do livro dela ficou. Então ela levou o Jack com ela, que é o cara que tá vivendo com ela agora. Então, a partir desse momento em que eles têm essa segunda cena de apoio mútuo, eles realmente começam a ter um romance. E então passam algumas páginas aqui em que eles têm alguns momentos juntos, eles fazem piquenique juntos, aproveitam as caminhadas com aquele cachorrinho que o Jack adotou pra Lily e ela acabou aceitando e cuidando dele. Então eles têm várias cenas assim românticas juntos. Só que aí o Jack sofre um acidente no trabalho e a protagonista passa por outro momento difícil, porque ela começa a pensar que ela realmente não merece aquela felicidade, porque estava acontecendo quase que a mesma coisa que tinha acontecido com o marido dela. Então ela passa por um período um pouco depressivo, em que ela toda hora teme pela vida do Jack. E aí ela chega ao ponto que conversa com ele que aquilo estava insustentável, de que ela achava que não era uma boa ideia eles ficarem juntos, porque ela não queria passar por aquele sofrimento de novo. Ele até fala pra ela que é um medo infundado, que isso pode acontecer com qualquer pessoa, que eles estão juntos e felizes e que não vale a pena eles se separarem. Mas ainda assim ela fala que não quer passar por aquele sofrimento de novo, de perder alguém que ela ama. Então eles terminam e ele vai embora para outro lugar. Se passam estações e eles ficam um tempo separados, até que acontece um casamento em que a Lily tinha combinado de ir na época que ela ainda estava com o Jack, e ela quer desistir de ir nesse casamento porque ela tá se isolando de novo. Mas aí o irmão dela fala que ela tem que ir porque ela prometeu, e o casal ficou feliz com a presença dela. E ali eles têm uma discussão, ela e o irmão dela. O irmão dela fala muito com ela sobre esse escape dela, de sempre que acontece alguma coisa,
é considerada ruim, ela se isola de novo e passa por esse tempo difícil. E aí eles têm essa briga, mas no fim das contas ela vai a esse casamento, faz as pazes com o irmão dela e de modo surpreendente o Jack aparece por lá. Ele aparece com uma moça que ele disse que a família dele queria que ele casasse e ela está com um anel de casamento, então ali ele acaba entendendo que eles casaram no tempo que eles ficaram separados. Só que o Jack vai até ela e explica pra ela que ama ela, que não se casou com aquela mulher, que na verdade ela se casou com o irmão dele. Então ali tudo já é resolvido e eles voltam a ficar juntos. Então é um final bem feliz pro casal. Ainda dava aquele medinho de alguma coisa acontecer e ela realmente não ficar com ele, mas aconteceu o melhor, eles ficaram juntos no final. E esse foi o final do livro. Como eu disse pra vocês, de certa forma eu sinto que eu não aproveitei tanto porque eu estava com muita vontade de continuar no universo de Harry Potter, mas ainda assim eu finalizei essa leitura e fiquei muito feliz com essa decisão. Fica aqui a minha indicação pra vocês, porque como eu disse, o nível de inglês é tranquilo, a história é muito boa, o livro é curto também, então eu gostei bastante dessa experiência de leitura apesar de tudo. Aqui eu finalizo o vlog, espero que vocês tenham gostado. Foi um vlog um pouco diferente, como eu disse pra vocês, eu tentei viver como uma lufana de certa forma e gravar a minha experiência pra vocês. Talvez em breve eu traga outro vídeo desse que foi divertido gravar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos que vou soltar por aqui, curtir esse vídeo para saber que vocês gostaram e até breve!